Pessoal, tudo bem? Esse é o Economia em 5 Minutos, o podcast do Banco BV. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre a comunicação do Banco Central. Esse tem sido um tema importante nos mercados financeiros locais nas últimas semanas, porque vários diretores vêm falando e trazendo alguma instabilidade financeira. A mensagem principal é que o Banco Central pretende subir a taxa de juros e há bons argumentos técnicos para se imaginar que isso de fato vai acontecer. A gente nota que a inflação corrente não converge para o centro da meta, que é 3%. O IPCA acumulado em 12 meses até se acelerou e tem oscilado entre 4% e 4,5%. Ao mesmo tempo, as projeções dos economistas, chamadas expectativas de inflação, recuam muito gradualmente pelos próximos anos e, mais importante, em nenhum momento as pessoas acreditam que o Banco Central vai de fato alcançar 3%. Existe uma lógica econômica para essa volta lenta da inflação. O mercado de trabalho está aquecido, desemprego muito baixo, isso é boa notícia para consumo e crescimento, mas isso acaba pressionando a inflação de serviço e permitindo que as empresas repassem custos. O governo vem colocando lenha nessa fogueira, aumentando seus gastos. Isso faz com que a economia fique forte, é verdade, mas dificulta o recuo da inflação. Um problema adicional: quando o governo gasta, ele acaba se endividando, e esse endividamento tem trazido muita preocupação dos mercados financeiros e não por outro motivo. O dólar segue pressionado na casa de 5,60, o que encarece o consumo de bens importados, matérias-primas, bens de capital, isso tudo acaba chegando na inflação. Bom, esse cenário já era conhecido. Qual que é a novidade? A novidade é que o Banco Central, por meio da comunicação, sinalizou que tem um compromisso forte com o centro da meta e que, portanto, pretende agir para trazer a inflação para baixo. Bom, diante desse cenário, é natural que os mercados queiram saber qual será o tamanho do aperto monetário, em que ritmo ele vai acontecer, e por isso a comunicação passou nos últimos dias a ser um instrumento muito importante de política monetária. Mas aí a gente tem tido problemas, e quem vai explicar essa história é o Carlos. A comunicação do Banco Central é um instrumento importantíssimo de política monetária, muitas vezes tão ou mais importante do que a ação de fato. Quando o Banco Central se comunica e sinaliza alguma decisão ou decisões futuras, isso afeta muito rapidamente, instantaneamente, a precificação dos ativos financeiros, da curva de juros e, portanto, até da economia real, né? O tomador do crédito final vai sentir o crédito mais caro por conta, às vezes, de apenas uma comunicação do Banco Central. E o que o BC tem tentado fazer, pelo menos desde a última reunião, diante aí de um certo grau de incerteza diante desses dados, é deixar a porta aberta. O Banco Central se colocou dependente da evolução dos dados para tomar uma decisão e, portanto, o mercado ficou oscilando entre as previsões, né? Se o Banco Central ia manter os juros parados, se ele reinicia esse ciclo de aperto monetário, se ele reinicia num ritmo maior. O mercado ficou nessa dúvida. E ao longo desse período, e desde a última reunião, o Banco Central tem sido bastante vocal, tentando passar essa mensagem de cautela, de que está aguardando a evolução dos dados. Mas, enquanto isso, a gente viu bastante volatilidade nos ativos, né? O Banco Central sinalizou ali desde uma cautela maior, uma serenidade, dando a entender seja juros parados ou uma alta mais gradual nesse início, até momentos de discursos mais duros, mais preocupados com a inflação, o que fez o mercado apostar em altas de 50 pontos, várias altas de 50 pontos. No meio do caminho, o Banco Central tentou se corrigir, então o mercado acabou precificando muitas altas num ritmo mais forte, o Banco Central voltou um pouco atrás, então veio dizendo aí que o início desse ajuste, se necessário, vai ser um ajuste gradual, e com isso as precificações de mercado, pelo menos para a reunião desse mês, reduziram bastante e vieram mais próximo dessa precificação de 25 pontos de alta. E é isso que o Banco Central pretendia fazer então com esse comunicado. Agora, para as próximas reuniões, o Banco Central ainda deixa a questão bem aberta. E o mercado, olhando para o cenário e para as probabilidades, ainda acredita que tem uma chance elevada da gente ter uma aceleração desse ajuste nas reuniões seguintes e, portanto, continua colocando isso na precificação dos ativos financeiros e da curva de juros. Então é isso. Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.